Terça-feira, dia 16 de maio de 2023 e olha só, Causos de Personal número 10, sejam todos muito bem-vindos, professor Jones, mais conhecido como Bigode de Código de Barras. Sim, eu resolvi inovar, ficar diferente aqui. Você gostou da produção do... Tá bom, sim, né? Tá igual um código de barras aqui, mas tá tudo bem, né? Vamos lá. Fala, galerinha, tudo bem? Assunto hoje que foi... um tanto quanto difícil de pensar aí como é que a gente ia dissertar sobre esse assunto, porque envelhecimento é um tema, por vezes até que a gente deixa de lado, mas sobretudo que é muito importante a gente discutir, e principalmente quando a gente fala de envelhecimento e tudo aquilo que pode vir junto com ele. E eu separei algumas pautas bem genéricas e até um pouco interessantes, digo eu por mim mesmo, a respeito disso, né? Porque envelhecimento, para quem não sabe, é um processo natural, um processo biológico, a gente vai envelhecer, não tem como retardar, pelo menos até agora, a ciência não descobriu nenhuma pílula mágica para deixar a gente mais jovem cada dia, nem não fazer a gente parecer o curioso caso de Benjamin Button, mas a gente pode retardar esse processo de várias formas, né? Quando a gente fala de envelhecimento da forma biológica, a gente está falando aí do envelhecimento da perda do nosso telômero, dos nossos cromossomos, e aí a gente tem que falar de biologia. E esse processo, você já nasce morrendo, né? Todo dia você perde células, renova células, e por conta disso é interessante a gente falar do processo de envelhecimento daqui do lado de fora, né? Do que é mais palpável para a gente. E já que envelhecer é um processo que eu, você e todo mundo vai passar, a gente tem que entender primeiro assim qual é o parâmetro que a gente considera, né? Quando a gente vai falar assim de alguém que já está sênior, né? A gente tenta de todas as maneiras não colocar a palavra velho, né? Só que a gente vai ficar velho, né? A gente vai envelhecer como tudo nessa vida envelhece. Porém, qual é a idade que a gente pode considerar uma pessoa idosa, uma pessoa já sênior, né? Ou de idade mais avançada, do jeito que você quiser, porque a gente não pode também entrar num etarismo, e aí a gente vai falar sobre isso ao discorrer sobre o nosso roteiro hoje dentro dessa live, né? Dentro dessa gravaçãozinha aqui. Produção, você que é uma pessoa antenada, 50 anos é idoso? Não. Não é idoso. Então se você tem 50 anos... pasme, você não é idoso, nem idosa. 60 anos é idoso? Talvez. E por que a gente fala do talvez? E agora a gente entra no aspecto do idoso. Por quê? Porque a gente divide, a gente categoriza, a gente classifica idosos também em idosos ativos, funcionais e não funcionais. Quando a gente fala de funcionalidade, a gente está falando de se nós somos pessoas... Nós temos um quadro, por exemplo, assim, vou pegar por pessoas que eu conheço, que tem 60, 62, 63, mas conseguem realizar atividades da vida diária, caminhar sozinha, cozinhar, fazer tudo aquilo que é do cotidiano. E isso é o idoso funcional. O não funcional, né, a gente vai colocar como não funcional, ele sempre precisa ter uma dependência de alguém ou de alguma, posso colocar uma muleta, algum cuidador, né? Para a gente colocar isso também em alguma coisa que precise ser ou assista este idoso ao longo do seu envelhecimento. Pegou a ideia? Então, quando a gente fala de um idoso ativo, a gente fala de uma pessoa lúcida, que está consciente, que consegue lembrar e que não tem quadros de senilidade, né, cognitiva. Então, pensa só. Eu estou falando de idoso, estou falando do processo de envelhecimento, estou falando se ele é uma pessoa capaz de discernir o que está acontecendo no seu ambiente ou se ele também tem dependência de fatores externos para que ele possa dar continuidade à sua velhice, tá? Então, quando a gente categoriza isso, a gente consegue entrar num espectro que o idoso funcional, ele tende a ser ativo, né? Ou uma idosa, estou colocando num termo mais generalista,
Porém, ele consegue entrar, ou ela consegue entrar num quadro com menor risco de doenças de vários aspectos, né, de vários espectros, sejam elas de ordem metabólica, fragilizáveis, entendeu? Como uma quebra de um braço, uma queda, enfim. Consegue se livrar dos riscos de ficar velho. Vou colocar num ponto assim. Por outro lado, ninguém nesta vida está inerte ou pode passar inerte no envelhecimento de ter quadros de depressão. E eles estão mais associados a idosos que tendem a não ser ativos. Não quer dizer que essa pessoa ativa pratique exercício físico. Veja, eu falei que um idoso ativo consegue realizar as atividades do dia a dia. Então a pessoa levanta, ela vai escovar o seu dente, ela vai tomar banho, ela faz tudo sozinha. Isso não quer dizer que ela não possa apresentar um quadro depressivo, tá? E agora, por que eu entrei nesse caos? O que me chamou muito a atenção é que eu tenho presenciado cada vez mais dentro das academias pessoas com idade já um pouco consideradas idosas, né? 62, 63, 64, 70, 80, até 90 anos, entrando para se livrar da depressão, né? E aí nós estamos utilizando um remédio, né? Uma medicação maravilhosa, que é o exercício físico. Porém, a gente vai dissertar aqui sobre o que me levou a pensar sobre isso, né? Eu vou colocar aqui uma paciente, uma cliente, uma aluna, qualquer que seja o espectro que você vai trabalhar. Vamos lá, por volta dos seus 58, 59 anos, porém com uma mentalidade de que ela já é idosa. E aí a gente entra numa questão. Por que ela se considera idosa? O que levou ela a se considerar idosa? Porque tem a questão da pessoa estar dentro do quadro, né, dentro do espectro. Já sou idoso, porém, eu não tenho uma mentalidade velha. E aí nós temos que dissertar sobre as psicologias das coisas. Mas aí não sou eu, Jones, personal aqui, lindo, maravilhoso, que trabalho com atividade física, com exercício físico, e que vou para um espectro de saúde, qualidade de vida, bem-estar, que vou dissertar sobre isso. Para isso, a gente vai pegar algumas nuances e aí despertar curiosidade para que as pessoas também as pessoas vão atrás de conhecimento a respeito disso com seus psicólogos, psiquiatras, até prestar um suporte psicológico. E aonde que eu quero chegar? Quando chega a essa idade, esse gatilho começa pela falta de expectativas que essa pessoa cria a respeito do seu envelhecimento, a respeito da sua vida. E esse parafuso começa a partir do momento que, vamos supor, eu pegava uma garrafa de 10 litros, né, de água, levantava tranquilamente, hoje eu já não consigo fazer isso. Então, isso desperta gatilhos que podem levar a essa pessoa a um quadro de depressão, né? É o início do gatilho. Eu estou colocando ali as pequenas nuances que podem levar à depressão. E, pasme, isso é mais comum do que você imagina. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo pessoas ativas dentro da academia, que são idosas, que já treinam desde... Você pergunta para a pessoa assim, desde quando você treina? Hoje eu estou com 65, você não era nem nascido quando eu comecei a treinar. Ou seja, a pessoa tem um histórico ali de seus começos de exercício físico, de atividade física, por volta dos seus 20, né, 20, 30 anos. E é um quadro interessante porque essa pessoa ela não está safa de entrar num quadro depressivo a partir do momento que ela perde algumas funcionalidades em vista quando ela entra nessa comparação. Aí ela cria essa falta de expectativa do tipo assim, putz, eu já estou velha, já estou velho, eu não consigo mais fazer tal coisa. E essa montanha russa de emoções acaba jogando ela nesse quadro. E aonde que a gente começa, né, esse gatilho do tipo, não consigo mais fazer uma coisa que era tão simples de fazer? Quando ela começa a entrar também num quadro de doenças que começam a aparecer por causa da idade. Como eu falei lá no começo do vídeo.
a gente vai envelhecer, a gente vai ficar doente, a gente vai apresentar quadros. Ninguém está safo de envelhecer, chegar aos seus 70 anos e não ter passado por um quadro talvez de doenças cardiovasculares e, enfim, todas as outras que a gente pode discorrer aqui dentro dos causos. Mas eu peguei especificamente a depressão como um ponto de início para a gente discutir a respeito de envelhecimento, pela pauta que é ainda um tabu dentro da nossa própria área de educação física. Por quê? Muitos personagens querem trabalhar com as pessoas jovens, que são mais funcionais, que se adaptam no treino mais rápido e acabam relegando essas pessoas. E olha só, eu já vou pegar a pauta e já vou voltar nessa pauta. E acaba deixando de lado pessoas que realmente precisam de cuidados e cuidados meio que emergenciais, se é que você me entende. Por quê? Cada dia que passa na vida de um idoso é muito mais acelerado num processo de morte, e aí estou falando do que eu falei lá no processo biológico, do que de uma pessoa jovem. E aí, essa falta de funcionalidade, essas doenças que acabam se apresentando, aí ela começa: não consigo mais fazer tudo aquilo que eu conseguia fazer quando eu era mais jovem. Putz, até 2 anos atrás eu conseguia levantar tal peso, hoje não consigo mais. Fui me levantar, torci o pé. Então começa todo esse escopo que leva a esses gatilhos. E aí essa falta de acolhimento que as pessoas têm em relação aos idosos. Isso, quando a gente está falando, né, na fase inicial do quadro depressivo. Porque você identificando isso inicialmente, primeira coisa, muita gente leva idoso já direto no psiquiatra. E, ao meu ver, talvez não seria o mais apropriado, né? Você talvez precise conversar com esse idoso, entender o que é que gera esses distúrbios psicológicos, levar um acompanhamento psicológico e ressocializar esse idoso, porque até então ele tinha uma vida, ele começa a entender que ele envelhece, mas que por certos momentos ele se sente só, entende? E aí quando você chega a isso, agora a gente dá um salto, pega o idoso que está com quadro depressivo e leva lá para a academia, porque o psiquiatra, o psicólogo, o médico, o fisioterapeuta, a nutricionista, o geriatra especificamente falou: fulano, você precisa fazer exercício físico. Essa pessoa chega até nós aqui na academia, né? Eu digo aqui na academia como pessoa jurídica aqui que eu estou. E qual o tipo de tratamento que nós estamos dando a essa pessoa? Porque ela já vem com tudo isso, essa bagagem, esse turbilhão de emoção, e ela cria expectativas de que ali vai ser um alívio para ela, que ela vai poder deixar aquele quadro depressivo um pouco mais leve. Então, para nós como profissionais, qual o tipo de acolhimento que nós damos a esse idoso quando ele chega? Porque essa fase de iniciação, né, ao exercício físico, para um idoso que nunca fez atividade física, ele precisa se inserir com... Aquilo precisa fazer parte da rotina dele a partir de agora, para que ele ganhe massa muscular, para que ele diminua o uso da medicação que ele tem, para que ele melhore a qualidade de vida, para que ele sente e levante sem dor. Como é que você, personal, chega nesse idoso e fala para ele assim: vamos conversar, vamos fazer um programa direcionado para que você se sinta cada vez mais. E aí eu chamo a atenção, muitas vezes, para... Primeira coisa, a ser acolhido desde o momento que esse idoso entra na academia, né? Não veja o idoso como, putz, olha lá que estouro, vai atrapalhar o meu turno, eu vou ter que dar mais atenção para essa pessoa. Sim, você vai ter que dar mais atenção para essa pessoa, porque um dia será você que estará velho, envelhecendo e precisando de um suporte, seja emocional, seja físico, qualquer um que seja, porque todos vamos passar pelo mesmo processo e todos podemos apresentar quadros depressivos um dia dentro da fase de envelhecimento, né? E como é que eu vou dar continuidade a esse atendimento que começou? A recepção atendeu bem, o professor chega: olá, tudo bem, seu José, dona Maria, que seja, como é que eu posso te ajudar? Como é que a gente vai fazer? E aí essa
trama começa a se fechar a partir do momento que eu posso, por exemplo, inserir esta pessoa numa aula coletiva, para que ela consiga ter ao redor dela pessoas que também possam acolher ela. Porém, sempre com muito cuidado, porque você nunca sabe que gatilhos podem ser despertados emocionalmente nessas pessoas, né? Então, seja para uma aula, e você pergunta para esse idoso, olha, o que você gostava de fazer quando você era mãe? Eu gostava de dançar. Vamos fazer uma aula de dança juntos? E o professor se propor a fazer aquilo com ele, né? Ou com ela. Como forma de incentivo, como forma de... Vem, vamos lá, vamos fazer isso juntos. Hoje eu vou te ensinar como é que a gente vai melhorar o seu agachamento para você não sentir dor quando você for levantar da cama. Vamos começar a ver que se você escorregar no tapete, qual que é a melhor forma de você levantar, se isso acontecer na sua casa. E aí você vai abrigando essa pessoa que está carente de atenção, que precisa se ressocializar, que precisa incluir o exercício como parte da rotina. E aí você explica que isso é uma forma de cuidado e prevenção. Por que não? Porque você acaba prevenindo o risco de novas doenças aparecerem, o risco de menos quedas que essa pessoa pode vir a ter. E por que não dizer que essa pessoa pode diminuir inclusive o uso da medicação, a quantidade de medicação que essa pessoa toma hoje, né? E aí você começa a transformar tanto a vida dessa pessoa que ela é curada através do exercício físico. Enfim, uma dissertação tanto quanto longa, mas eu queria muito chamar a atenção sobre isso, sobre o nosso papel para que os nossos velhinhos e as nossas velhinhas, né, os nossos vovôs e nossas vovós, queridamente assim chamados, estejam mais presentes na nossa rotina, dentro da academia, porque é muito importante para nós abrigarmos as pessoas e melhorarmos cada vez mais, não é só a qualidade de vida. Ela ou ele entender que quando ela levanta da cama, ela tem um compromisso também com ela. E ela entender que, mesmo envelhecendo, ela precisa se sentir cada vez mais viva. Ele precisa levantar da cama e sentir-se mais vivo. E sair para dançar, eu brinco muito com as minhas alunas mais velhas, com meus alunos, mas sair para o bailão, para você ir distrair a cabeça, pegar o netinho no colo e poder abraçar e carregar sem dor, né? Porque ninguém quer viver com dor. E é isso que a gente precisa começar a trabalhar quando a gente fala do envelhecimento, para a gente não gerar esses quadros de depressão e acolher os nossos vovozinhos, nossas vovozinhas de muito coração. Enfim, pauta dada, é pauta cumprida. Eu acho que o papel do Causos de Personal tem sido cada vez mais importante para mim, como profissional, dissertar a respeito disso. Tenho gerado cada vez mais engajamento dos professores em discutir isso dentro da sala. Isso tem sido, para mim, muito gratificante, das pessoas assistirem, perderem seus 15, 20 minutos aqui assistindo isso e também refletindo sobre o nosso papel como profissional de educação física. E é isso. Espero vocês. 10 Causos de Personal, produção do céu. Olha, e pensar que comecei lá atrás falando sobre acolhimento, que também é a pauta de hoje, creio. Enfim, um grande beijo para quem é de beijo, um grande abraço para quem é de abraço. Cuidem-se por aí, tá frio aqui em São Paulo, tá frio pelo Brasil, por isso estão me vendo agasalhadinhos aqui. E se você tá assistindo, lembra, depois que eu postar isso aqui, manda pra galera, para os nossos velhinhos e velhinhas de coração, que eu tô aqui para abraçar todos eles. Adoro trabalhar com idoso, é gratificante. Sempre tem um cafezinho depois do treino. Enfim, compartilha com quem você sabe que precisa chegar essa mensagem aqui. Um beijo grande para todos. Espero vocês no Causos de Personal número 11. Até lá a gente consegue uma pauta tão interessante quanto. E aí eu acho que eu vou começar a chamar fisioterapeutas para conversar comigo, né, a respeito sobre isso. Vai ser interessante. Quero já deixar aqui meu recadinho para você, fisioterapeuta maravilhosa ou maravilhoso que quer participar. Eu já sei a primeira pessoa que eu vou chamar, né? E a gente conversa. Um beijo grande. Vambora.